106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale de Jaguaribano, onde estiver chegando as ondas amigas da Rádio Caiçara FM, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Desde já eu quero deixar um boa tarde aos familiares de interno, a você que é ex-interno, que se encontra em liberdade, meu boa tarde, meu abraço a cada um de vocês nessa tarde de domingo, hoje 11 de janeiro de 2026, né? Para darmos início, né, ao ano, aos trabalhos da UNP, que é Universal nos Presídios. Essa semana nós tivemos uma reunião com o coordenador do estado e está sendo planejado, né, uma meta de trabalho, né, não só para o estado do Ceará, mas para todo o Brasil, para que cada vez mais a palavra de Deus chegue até os presídios, chegue até aqueles que se encontram encarcerados, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é a única que pode transformar o ser humano, né? A Bíblia mesmo diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Nos libertará não somente das grades, mas nos liberta dos maus pensamentos, das más atitudes, né? Da vida errada a qual outra hora a gente vivia. Então a palavra de Deus ela tem esse poder, né? E para darmos o início ao programa Momento do Presidiário de hoje, nós vamos deixar um louvor, né? Um louvor que é tema do programa, e retornaremos para darmos continuidade a essa programação. Fique com essa canção bonita. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás das grades. Filho, eu recebi a sua carta, a saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Quero deixar um abraço aqui para o Rafael Freitas, né, que curtiu aqui a programação através do Facebook. Orando de Deus te joelhos, abençoe, guerreiro, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Olhando para essa imagem,
né, nesse lugar onde eu fiquei 18 anos e 6 meses presa. Esse é o último pavilhão que eu morava, né? Sempre estava sendo visitada pela minha mãe, né? Mas muitas vezes não dei valor por essas visitas. Muitas vezes ela também foi me visitar na virada do ano, só que eu me encontrava no castigo, porque a revolta era muita. Então eu acabava cometendo alguns delitos, né? Agredindo polícia, pegando com celular, com drogas, dentro da minha cela, propriamente comigo, né? E aí eu acabava indo para o castigo. Então, além de eu estar presa, eu conseguia ficar mais presa ainda. E ela sempre me visitando ali, levando o amor, a palavra, o afeto, a comida. E eu nem o valor dava para isso mesmo, porque não tinha nada dentro de mim. Porque você achava que não ia sair dali, né? Você acomodou assim, tipo, eu não vou sair porque eu estou aqui tanto tempo, não vejo nada. Então, não tinha motivo para sair dali. Assim, eu vou... Mas a gente levando a palavra, né, para você, a Bíblia, o que a gente tinha de bom para te dar, a gente dava lá. Eu te dava o amor, a minha filha que ia também, conversando, que você logo ia sair dali, lembra? Fica em paz, se pega com Deus, que você vai sair. E você não acreditava, ela me xingava. Aí ela rasgava, eu dei uma Bíblia, ela rasgou toda a Bíblia, me expulsava de lá, entendeu? E eu, com amor, eu falava com ela. Ficava impactada, mas eu falava, não, meu Deus, me dá força. Eu tenho que passar um espírito para ela do amor, que existe solução para ela. Aí eu pegava e conversava, ela ficava ali, mas não aceitava, não. E isso era todo fim de semana que eu ia. Todo domingo eu ia, levava as coisas, jumbo, coisas que ela pedia, mas assim, nessa fé de que cada palavra que eu dava para ela, ela teria que ter efeito nela, para ela poder ter força, assim, bom, se a minha mãe está falando, eu tenho solução, eu vou ter um resgate daqui. Então, é isso que eu passava para você, lembra? Lembra, essa palavra, ela ficava, né, na minha mente, claro, mas como eu nunca via nada acontecendo, e eu só me encontrava presa, e todas as pessoas que estavam comigo estavam mais do que a condição delas mesmo, até eu mesmo fiquei mais do que o tempo excedido, mas devido a todo... a conduta, né? A péssima conduta que eu tinha dentro do presídio também. Então, essas palavras só soavam porque vinham da boca da minha mãe. Mas eu não acreditava em nada do que ela estava falando. Eu sabia que eu estaria ali e que ali eu iria morrer ali. Então, até o momento aquelas palavras ficavam em mim, mas depois eu já vivia o mundo do crime dentro do Carandiru. Então, como se aquilo só soasse na minha mente, por um leve e breve momento. O que mais estava dentro de mim era o crime mesmo, era a maldade, era o vício, era aquilo tudo. E eu já tinha tomado uma consciência que eu iria morrer lá. Ela levava essa mensagem para mim que ficava. E muitas rebeliões, e muito entre... o uso de drogas, né, excessiva também da minha parte. Um dia eu pensei, né, falei, se o Senhor me trouxe até aqui, se for para mim morrer, eu já passei por diversas, né, vale da sombra da morte mesmo, e isso para mim até hoje não aconteceu. Eu uso drogas todos os dias para tentar me matar aqui. Né, o meu consumo era de no mínimo 100 gramas de cocaína por semana. E não consigo. Até a polícia, quando ia fazer a contagem, eu não conseguia nem falar meu número de matrícula, de tão alucinada que eu estava. Né,
perfurava as colegas também de cela, porque eu tinha medo de alguém vir fazer algo contra mim, então eu vivia muito alucinada. Então eu também não morria, né, com o uso de droga, não tinha overdose, nada. Então, o que ela está falando vai ter que ter um efeito para a minha vida. Eu não tenho, assim, nada em mente que eu possa acreditar nisso, mas está vindo da minha mãe, né? Então, teve um momento que eu pensei nisso mesmo, né? Usando drogas, eu pensei, se o senhor tem algum objetivo, né? Algo para mim, para minha vida, do jeito que ela fala, sendo minha mãe, ela está acreditando que eu vou sair daqui. Então, que o senhor mostre para mim uma saída. Quando chegava minha mãe, minha irmã, os pastores, e trazia uma palavra diferente da qual a gente não estava, né, no ritmo ali, convivendo, né, conversando, então aquilo ficava, né, porque não era do nosso convívio. Essa palavra, ela vinha diretamente do amor, da palavra de Deus. Então, aquela palavra, ela entrava, então ela penetrava mesmo. Então, foi nessa passagem, né, dessas idas e vindas e dessas rebeliões, dessas atrocidades, de tudo que vivia lá, que ficou dentro de mim, né? Se existe uma chance para mim, do jeito que ela falava para mim e que esse pastor, né, no caso, estava tratando também, quando eu ia, né? Quando eu ia. Então, eu quero essa oportunidade. Eu falei assim, mesmo drogada, eu pedi isso para Deus. E Deus me deu essa oportunidade, essa chance. Aconteceu a verdadeira conversão, a verdadeira entrega, e isso provocou uma mudança Sim. radical. Claro, aí foi diferente, né? As visitas, eu já ouvia mais, tinha uma árvore. Tinha uma árvore no Carandiru, que aí eu não queria mais ficar num canto, né? Que eu só queria ficar com elas num canto. Porque nesse canto era perto do banheiro e eu usava muita cocaína. Então eu deixava elas lá e usava no banheiro, mesmo com a visita, eu ficava usando. E eu saía e falava, ai, tá bom, agora vocês têm que ir. Então depois dessa palavra de Deus dentro de mim, que Deus falou que iria me dar essa chance. Hoje está uma bênção, né? Porque o que eu pedi para Deus, Ele deu muito além. Ela saiu, se libertou, hoje está como obreira, que a gente só tem que agradecer pela misericórdia, ganhando as almas para Jesus. O que você tem para falar para sua mãe, que lutou tanto por você durante todos esses anos, sem desistir, mesmo enfrentando todas essas dificuldades e sofrimento por você? Tem que falar que eu a amo, né? Agradecer imensamente pela vida dela. Ela é uma referência para mim, né? Como uma mulher da fé que lutou até o último pedaço da minha unha para me tirar desse mundo. E com a fé, tenebroso, né? Ela conseguiu fazer isso para mim, que só tenho a agradecer a Deus e a ela por tudo que ela fez por mim. E ela aceitou. Ela né? nunca desistiu de mim. Né? E ela aceitou, falou, eu vou querer esse Jesus. Eu quero esse Deus para mim. Esse é o papel da família, pessoal. Por isso que nós, nesse trabalho da UNP, que nós realizamos aqui em Morada Nova há mais de 6 anos, a gente sempre, quando visita as famílias, a gente incentiva as famílias a irem buscar a Deus, né? Porque a própria palavra de Deus, ela diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quando a família ela se volta para Deus, ela se volta para o altar, né? Se volta para Deus, ela consegue ali no altar buscar a força de Deus, buscar a esperança, buscar a fé, né, que é o principal, né, a fé para poder, com a fé, né, levar as obras, né, porque a Bíblia diz, né, que a fé sem obras ela é morta, né? Então o altar, a presença de Deus, ela incentiva a pessoa não só ter fé, mas também ir em busca das obras, né, fazer as obras, que é levar a peça de roupa
para ser consagrada, a fotografia, o nome do familiar para que seja orado, porque quem crê faz o milagre acontecer, pessoal. Né? E quando a gente leva o nome do familiar para o homem de Deus orar, né? A peça de roupa para receber a oração, a consagração, a unção com azeite, a gente está manifestando a nossa fé. E quando a gente manifesta a fé, né, o mal, ele se sente obrigado, né, obrigado a sair da vida dos nossos familiares. Né? Porque quem levou o seu ente querido a estar lá atrás das grades? Né? Aí talvez você diga assim, foi ele, foi as atitudes dele. Sim, foi as atitudes dele. Mas quem levou ele a ter essas atitudes? Porque nós sabemos, pessoal, que por trás da vida do ser humano existe Deus e existe o diabo. Né? Então, tanto Deus como o diabo, ele influencia. A diferença é que Deus, ele é educado, eu sempre falo isso, ele é educado. Para ele entrar na minha vida, na sua vida, ele precisa da permissão, da sua permissão, da minha permissão. Já o diabo não, o mal não, ele chega, ele vai artilosamente, né, vai entrando na vida da pessoa, vai colocando a pessoa em situações, e quando a pessoa se vê, está lá atrás das grades. Né? Mas que Deus, ele aposta no ser humano, ele deu o Senhor Jesus naquela cruz para derramar até a última gota de sangue para resgatar o ser humano. Né? Resgatou eu, resgata você, resgata o seu ente querido que está atrás das grades, mas cabe a nós nos entregarmos de corpo, alma e espírito. A gente vai ver daqui a pouco aqui na palavra de Deus, que Deus, né, o amor imenso que ele tem para a humanidade, ele deu o Senhor Jesus naquela cruz para o resgate da humanidade. Agora a humanidade tem rejeitado, né? A humanidade se volta para tudo, né? Nada contra, pessoal, nada contra a pessoa ir para uma diversão, né? Mas também não pode esquecer Deus, né? Eu soube hoje que no jogo de ontem tinha mais de 15 mil pessoas. Volto a dizer, nada contra, né? Cada um tem a sua maneira de se divertir, mas imagine aí se essa multidão se voltasse para Deus, pessoal. Se todos, claro, ali naquele meio ali tinha pessoas de Deus também, tinha pessoas que servem a Deus, tinha pessoas que congregam em igrejas, em determinadas igrejas, nada contra, né? Mas imagine aí se a humanidade tivesse essa mesma disposição para servir a Deus, né? Imagine aí se tivesse a mesma disposição para servir a Deus, para se voltar para Deus, né? Seria glorioso, não é verdade? Seria maravilhoso. Eu vou deixar aqui uma canção bonita, né? Uma canção linda aqui com o nosso amigo de sempre, Bispo Ronaldo Martins, né? Fique com essa canção bonita e logo em seguida nós voltamos meditando na palavra de Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Senhor, faz um milagre em mim. Para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Sua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem
faz um milagre em mim. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos meditar junto na palavra de Deus nesta tarde, abençoada pelo Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Colossenses, Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Está escrito assim, ó: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Deus, né? Deus, através do Senhor Jesus. Quando ele enviou o Senhor Jesus para o resgate da humanidade, ele fez isso, ele transportou, ele tirou, melhor dizendo, a humanidade da potestade das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual é o reino do Filho do seu amor? Qual é o reino do Senhor Jesus? Não é o céu? Não é o reino de Deus? Então, Deus ele fez isso, ele enviou Jesus para transportar as pessoas de uma vida nesse mundo para uma vida com Deus. Versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual nos tirou das potestades das trevas. Deus nos libertou do domínio do diabo e nos resgatou para si, por meio do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Quando vivíamos no pecado, estávamos presos ao reino das trevas, mas fomos resgatados e levados para o reino do seu Filho, do Filho do Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porém, aquele que vive apartado de Deus segue sobre o domínio de Satanás, porque não se entrega ao Salvador. Por isso sofre com todo tipo de mazela, pois estão desprotegidos contra as investidas malignas. Contudo, no momento em que se entregam a Jesus, passarão imediatamente a fazer parte do seu reino e terão o direito de desfrutar das bênçãos celestiais. Amém? Pessoal, é natural, pessoal. Não existe outro caminho. Ou a gente serve a Deus, ou naturalmente vamos estar servindo ao mal, ao diabo. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. O mundo que a Bíblia fala não é o planeta, não é a terra, não é a natureza, é o sistema. Então o sistema é dominado pelo mal. Você vê que nós vemos que tudo hoje em dia, o que era errado outra hora, agora é certo, e vice-versa. Então o diabo ele tem dominado esse mundo. Então todos aqueles que não passam a servir a Deus, ao Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, pessoal, não é homens não estou aqui pedindo para você obedecer a mim, obedecer o pastor, obedecer o bispo, não, é obedecer a palavra de Deus, porque é essa que liberta, é essa que salva, né? Então quando Deus enviou o Senhor Jesus, foi para resgatar a humanidade, mas ele só vai conseguir resgatar, porque não depende dele, depende de nós, aquele que se voltar para ele de corpo, alma e espírito. Porque não é ele que resgata, não é ele que vai entrar e te resgatar das trevas para a luz. Não, Deus ele colocou o caminho. Qual é o caminho? O Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o único caminho que leva ao Pai. Então o caminho está aí. O caminho está aqui, o Senhor Jesus. Mas quem não trilhar por esse caminho, não vai chegar no reino de Deus, pessoal. Não sou eu que digo, é a palavra. É a palavra de Deus. Aí versículo 15: o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação.
Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele o fez à sua imagem e semelhança. Isso é, Adão era perfeito até o dia em que pecou contra o Altíssimo. Porém, depois da sua desobediência, passou a ter uma natureza caída e corrupta, que foi passada para toda a humanidade. Você vê, quando Adão desobedeceu a Deus e pecou, Adão e Eva, ele passou essa maldição para a humanidade. Naturalmente, a humanidade ela está sujeita ao pecado. É a natureza humana. Isso não quer dizer que porque eu sirvo a Deus, eu estou livre dessa natureza, não. A natureza humana está dentro de mim, mas para agradar a Deus, para agradar o Senhor Jesus, eu não obedeço às minhas vontades, eu não obedeço à minha carne, eu obedeço a Deus, ao Senhor Jesus. Mas a natureza humana, a natureza adâmica continua dentro de todo ser humano. É a natureza caída, é a humanidade. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele trouxe a verdadeira imagem de Deus, ou seja, o seu caráter e a sua glória e a divindade. Assim, o Deus Pai encarnou-se no Deus Filho para reconciliar a humanidade consigo e salvá-la dos seus pecados. Por isso, quem olhava para o Senhor Jesus estava olhando para o próprio Pai eterno. Amém? Então, Deus ele enviou o Senhor Jesus numa forma humana para sofrer por nós, para o resgate da humanidade. Deus não mandaria o unigênito dele, o único filho dele, filho que nenhum pecado tinha, nenhum erro tinha, se não fosse para salvar a humanidade, pessoal. Só que, como eu falei anteriormente, Jesus é o caminho. Então o caminho está aqui, o caminho está aí. O caminho está aqui através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Mas cabe eu ou você seguir esse caminho ou não, porque Deus ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio. Eu sempre costumo falar, Deus, por ter criado a humanidade, por ter me criado, ele teria todo o direito de falar assim, você vai me servir e pronto. Porque eu te criei. Mas ele não quer assim, pessoal. Ele quer por amor, por gratidão. Então ele deixou o livre-arbítrio. Somos nós que decidimos. Você acha que Deus não sofre não por ver a humanidade se perdendo? Por ver a humanidade partindo desse mundo sem salvação? Porque a salvação é Jesus, né? Está escrito na palavra de Deus, aquele que aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador será salvo. Aquele que não aceitar será condenado, pessoal. Não sou eu que digo, está nas Escrituras, está na Bíblia, a não ser que você não creia na Bíblia, poxa. A não ser que você não creia na Bíblia. Há pessoas que não creem realmente, pessoas que dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homens, mas homens de Deus, homens santos, né? O que me prova que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo? Eu tenho uma teoria, porque se você ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, foram escritos por vários homens diferentes, em épocas diferentes, mas um livro não entra em contradição com o outro, pessoal. Como é que pode? Como é que pode, se não fosse escrita por um ser só, que foi Deus, que foi o Espírito Santo, se lá em Gênesis, no começo de tudo, e lá em Apocalipse, que será o fim, nenhum livro entra em contradição um com o outro. O que prova que isso vem do Espírito Santo, pessoal? Foi homens que escreveram, mas com a direção do Espírito Santo. Aí no versículo 16 está escrito assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Quando Deus criou, primogênito de toda a criação, isso significa que o Senhor Jesus foi criado por Deus antes de todas as suas criaturas e obras, como
erroneamente entendem, pois isso negaria a sua divindade. O que Paulo quis dizer é que ele tem supremacia por ser herdeiro e soberano de toda a criação, pois existia antes dela. Versículo 19 da Bíblia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, nele no seu Jesus, né? Versículo 20. Porque havendo por ele feito a paz pelo sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse comigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, por outro tempo, ereis estranho e inimigo do entendimento, vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Todos nós temos o nosso passado sombrio, pessoal. Todos nós já fomos desobedientes a Deus, eu já fui, né? Todos que estão hoje servindo a Deus já tiveram o seu passado sombrio, já tiveram o seu passado errante, né? Mas quando a verdade, que é a palavra de Deus, chegou até nós, Jesus nos libertou. Nós deixamos de servir ao nosso eu, às nossas vontades, para servir a Deus, né? Para servir ao Senhor Deus. Versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e incorruptível. A reconciliação. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o ser humano se viu afastado da presença do Criador, que sempre procurou uma maneira de trazê-lo de volta a si. O sacrifício do Senhor Jesus foi o único meio encontrado por Deus para reconciliar a humanidade consigo. Portanto, todo aquele que crê no Filho de Deus tem o privilégio de se aproximar do Altíssimo, sem nenhum peso ou condenação, pois no Senhor Jesus encontra perdão para os seus pecados, libertação espiritual e salvação para a sua alma. No entanto, aqueles que rejeitam essa oferta de reconciliação e preferem ficar longe do Senhor, o convite divino se estende a todos, mas Deus não obriga ninguém a aceitar. Ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, poder de decisão. Por isso, não impõe nada a ninguém. Amém, pessoal? A palavra de Deus está sendo pregada, a salvação ela tem sido divulgada, mas Deus ele não obriga ninguém, pessoal. O maior sacrifício, né, que a humanidade poderia olhar nesse ponto de vista é Deus, o Deus Altíssimo, enviar o Filho dele para essa terra para sofrer por nós, né, para ser morto naquela cruz, né, para ser derramar até a última gota de sangue, né? Poxa, se a humanidade parasse um pouquinho para pensar o tamanho do sacrifício que Deus fez enviando o Filho dele para o resgate da minha alma, da sua alma, não se pensaria duas vezes, pessoal. O problema é que o mundo brilha, né? O brilho do mundo tem iludido a muitos, pessoal. Há muitos, até mesmo muitos cristãos estão se deixando iludir pelo brilho desse mundo, pela riqueza ilícita, né? Pela a prostituição, pelo adultério, né? Pela corrupção, a ganância para adquirir bens materiais. Poxa, eu fico triste quando eu vejo essa situação, porque eu pensei, poxa, Deus tem misericórdia. A pessoa acha que vai viver aqui eternamente, pessoal. O nosso dia aqui é contado, pessoal. É como diz o pastor, o servo de Deus, nós estamos em uma fila que logo vão chamar a nossa senha, vão chamar o nosso número e nós vamos partir desse mundo. Então, para que ganância? Isso não quer dizer que o ser humano não tem que ter as coisas, não. Tem, é dom de Deus, mas tudo com respeito, com responsabilidade, com honestidade.
O servo de Deus, ele procede assim, com honestidade, ele não se mistura com quem está envolvido com negócios desse mundo, não. A própria Bíblia, ela diz isso, que o soldado, ele não desvia a atenção. E tem muitos servos de Deus desviando a atenção, pessoal. Né? Se envolvendo em coisas ilícitas, se envolvendo com pessoas que não professam o temor a Deus. Quando ele abrir os olhos, ele já vai estar tão envolvido com a sujeira desse mundo que já vai estar sujo. E se Deus não tiver misericórdia, o que será da alma desse? Aí o versículo 22, para nós encerrarmos aqui. No corpo e na sua carne pela morte, para perante eles vos apresentar santo, irrepreensíveis e incorruptível. O servo de Deus, ele tem que ser irrepreensível e incorruptível. As pessoas, elas podem até falar mal da gente, mas elas não podem provar o que estão falando. E isso vai depender da gente, do nosso caráter, da nossa honestidade, do nosso temor e tremor a Deus. Então, servos de Deus, independente da placa de igreja, não deixa se envolver com coisas ilícitas. Não se deixe envolver, não se envolvam com pessoas que estão trilhando o caminho contrário do seu, porque você vai retornar junto com ele para o caminho contrário. Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde, que nós viemos meditar, pensar, o que eu tenho feito da minha vida, porque como eu falava anteriormente a respeito do jogo ontem, que bom, que muita gente se divertiu, como eu falei, tinha muitos cristãos lá, com certeza tinha, não tem nada de errado nisso, pessoal, não tem nada de errado. Pessoas cuidam, fazem academia para cuidar da saúde, faz caminhada, excelente. O problema é que as pessoas elas têm lembrado da saúde física, elas têm lembrado do seu físico, elas têm lembrado de se alegrar nesse mundo que, dependendo da animação, não tem nada de errado, dependendo do evento, não vejo erro, mas e a alma? Será que você tem se preocupado com a sua alma? Ou você só tem se preocupado com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua alegria, com a diversão? Você tem tido a preocupação com a sua alma? Amém, graças a Deus. Se você tem tido, primeiramente se preocupado com a sua alma, com a sua salvação, e depois se preocupado com as outras coisas, em se divertir, em fazer exercício, show de bola. Agora, se você tem se preocupado só com a aparência física, com a saúde, uma hora todos nós vamos partir, pessoal. Essa tem que ser a nossa preocupação. Tem pessoas que têm o maior receio de morrer. Não temos que ter medo da morte, ela vai chegar. Uma hora ou outra ela vai chegar. Nós temos que temer sim. O dia que ela chegar, como é que eu vou estar com Deus? Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é essa. Como eu vou estar com Deus no dia que ela chegar aqui, eu não sei. Pode ser hoje, pode ser daqui a meia hora, pode ser daqui a 1 ano, a 10 anos, a 20 anos, ninguém sabe, pessoal. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora. Então cuide de você, cuide da saúde, cuide do seu físico, cuide de se alegrar. Volto a dizer, nada de errado com isso, mas coloca no primeiro planejamento da sua vida, a sua vida com Deus, a salvação da sua alma, a comunhão com Deus, porque é isso que vai garantir a salvação da sua alma, da minha alma, da nossa alma. Amém? Eu vou deixar aqui mais uma canção, em seguida nós retornamos com mais um testemunho. São exatamente 15 horas e 11 minutos, já se aproximando do finalzinho do programa. Então fique com essa canção bonita, Marcas da Vida. Quero deixar uma boa tarde aqui para a dona Marlene Silva, ali na Lagoa Funda, Também quero deixar uma boa tarde para o seu Benedito Silva. Eu também quero deixar aqui uma boa tarde, um alô para a dona Valdenice,
e o seu esposo Júnior da Graça, ali no bairro Divino Espírito Santo, também a dona Janete, a dona Nonata, a todo o povo querido ali do bairro Divino Espírito Santo e de todos os bairros da cidade. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também quero deixar uma boa tarde aqui para o seu Fernando Farias, que nos acompanha aqui através do Facebook Cláudio Damasceno. Que Deus te abençoe, guerreiro, em nome do Senhor Jesus. Não posso esquecer, também quero deixar uma boa tarde aqui para o meu amigo, seu Zequinha, né, que é ouvinte assíduo do programa Momento do Presidiário. Ele deve, quando eu andar lá, ele vai dizer, ó, domingo não teve programa, né, porque ele assiste todos os programas, ele sabe até quando não tem programa. Pois houve um imprevisto e não teve programa domingo, mas estamos aqui para a honra e glória de Senhor Jesus. Até tudo passar, na vida tem um tempo pra sorrir. Quero deixar aqui uma boa tarde para o Osani Xavier, né? O obreiro Osani Xavier, que quando eu não posso vir, ele vem aqui fazer o programa. Ele diz: desejo boa tarde a todos os ouvintes do programa. Que Deus te abençoe, guerreiro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Olá, meus amigos, estamos aqui com a Gabriela e ela vai contar um pouco da história dela, que ela passou ali na unidade prisional no Aurir Moura Costa. Olá, meu nome é Gabriele, eu estive interna no Aurir Moura Costa durante algum tempo, acusada de assaltos. Eu venho relatar que foi um momento difícil, mas a partir do momento que as voluntárias entraram naquele lugar, trazendo a palavra de Deus, ali eu pude me apegar com Deus e aquela palavra penetrou no meu coração e eu vi que não havia outro caminho a não ser Jesus, né? Porque Ele pode todas as coisas, ainda que para o homem seja impossível, para Deus nada é impossível. Estava com meu companheiro, cometendo alguns delitos, a gente foi apreendido e a partir daquele momento, né, a gente se encontramos, né, preso. A gente passa muita dificuldade, porque não é um canto bom para se estar, não desejo para ninguém isso. E que meu testemunho sirva de exemplo, né, para vários jovens que estão entrando para esse mundo, porque o mundo do crime ele não compensa. Que vá procurar Deus, porque somente Deus é a saída, porque esse mundo não tem nada para dar a ninguém. Porque quando você está preso não existe nenhum amigo, o único amigo seu é sua família. E quando você está no mundo, você nunca escuta seu pai nem sua mãe, mas você procura escutar, porque você nunca queira estar preso não, porque é a pior decepção da vida para a sua família e para você mesmo. Gabriela, quando a sua mãe te aconselhava
a você não andar com essas más amizades que provavelmente te levou para essa consequência na sua vida? Na vida interna que você tinha lá, você pensava nesses conselhos da sua mãe? Sim, sempre ali, né, que cai a ficha, né, que você vai parar e pensar, poxa, minha mãe me falou tanto e eu não segui os exemplos dela, né? Porque minha mãe que me criou para ser uma pessoa de boa, né, índole, uma pessoa que fizesse o bem. Eu não pensei na minha mãe nem no meu pai em momento algum e me envolvi, né, nessa vida errada. Foi até que então que, em um dado momento dos dias que lá você estava naquela unidade prisional, os voluntários da UNP chegaram lá e te deram uma palavra. E essa palavra, ela te trouxe conforto. Sim, trouxe muito conforto. Eu estava muito confusa, porque até então era o dia da minha audiência. Aí eu pedi, irmã, por favor, ore por mim, porque eu estou indo para a audiência, eu estou com medo de ficar. Ela disse, se você crê em Deus? Eu disse, eu creio, de todo o meu coração. Ela disse, tu crê que se tu for para a tua audiência, Deus já está lá e vai dar tudo certo, e de noite você vai estar na igreja, na reunião? Eu disse que cria, e eu criei e eu vi, né? Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está nos assistindo agora? Eu dou o conselho que nunca entre para o mundo do crime, para o mundo das drogas, porque não tem saída. Uma vez tem saída, sim, se você procurar Deus. Procure Deus antes de você ir parar no lugar daquele, antes de você passar por toda a angústia, aflição, porque é melhor você ir pelo amor do que você ir pela dor. Isso eu posso relatar, que é melhor você ir pelo amor do que você ir pela dor. Gabriela, e essa palavra que essa voluntária te deu, a palavra da fé, a palavra que traz vida, ela foi a palavra que te trouxe hoje para a igreja. Hoje você veio para a igreja, hoje tem algumas semanas que você está na igreja. E como é que está a sua vida hoje? A minha vida ela está transformada, né? Estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Tem lutas, porque com Deus tudo é mais difícil, mas a vitória é certa. Minha família transformada, minha família voltou para a igreja. Tenho uma família transformada, minha vida também transformada. E eu tenho só a agradecer a Deus e a todos, né, todos os voluntários, todo mundo que me acolheu e me ajudou. Vai voltar para essa vida de novo? Nunca mais. Agora só com Jesus. Aí então, bispo. Testemunho forte, né? Olha o poder da fé, pessoal. A voluntária da UNP falou para ela, você crê que hoje você vai para a sua audiência e logo mais você vai estar lá na igreja assistindo a reunião? Aquela voluntária naquele momento, ela foi usada pelo Espírito Santo para dar aquela palavra, porque Deus ele sabe todas as coisas, pessoal. Então, creia na palavra do voluntário, pessoal. Pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Nenhum ser humano sairia da sua casa, né, no domingo à tarde, no domingo de manhã, para ir até um presídio, né, para ir até a sua casa te visitar, se não fosse enviado por Deus, pessoal. Se não fosse enviado pelo Espírito Santo. O problema é que muitos veem ali o ser humano, né? Muitos veem ali o ser humano. Você sabe por que é que Jesus ele não fez poucos milagres ou talvez nenhum milagre na terra onde ele foi criado, no lugar onde ele foi criado, aonde ele mesmo disse, o profeta da sua terra não tem honra, né? Por que que ele não? Porque as pessoas viam ele ali como Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Eles não viam o Senhor Jesus como filho de Deus, né? Então, muitas pessoas, quando um voluntário, seja um evangelista, seja de qual grupo seja, chegar na sua casa, não veja ali o ser humano chegando, veja Deus chegando através daquele ser humano. Porque eu volto a dizer, nenhum ser humano sairia da sua casa, deixando a sua família em casa, o seu domingo de descanso, para ir em busca de você, se Deus não enviasse, pessoal. E quando Deus ele envia, é porque ele quer fazer um milagre, ele quer fazer a obra na sua vida. Você vê que essa voluntária falou para ela, você crê que você vai para a sua audiência e você vai ganhar liberdade, e logo mais você vai estar assistindo a reunião junto com a gente? E ela creu, a interna ela acreditou, ela creu, e aconteceu, pessoal. Porque aquela voluntária não estava ali fazendo a vontade dela, não. Ela estava ali sendo instrumento de Deus. Então, quando uma pessoa de Deus for te visitar,
for te evangelizar, receba, pessoal. Porque é Deus chegando até você. Assim como o diabo precisa de um ser humano para fazer a obra dele, para matar, para roubar, para assaltar, Deus ele também precisa, pessoal. Não que ele não possa fazer tudo, ele pode, ele é o Todo-Poderoso, mas se você olhar a Bíblia de capa a capa, Deus não fez nenhuma obra sem usar o ser humano, pessoal. Queria os anjos estar aqui servindo a Deus, mas ele deu essa oportunidade para o ser humano servi-lo. Então, quando ele envia alguém até uma pessoa que está sofrendo, a uma pessoa que está com seu ente querido atrás das grades, é Deus que envia. Então, ali, quando aquele voluntário fala, é Deus falando, pessoal. É Deus usando ele para falar com você. Agora, você não acredita, você acha que é o obreiro que está falando. Não, é o evangelista que está falando, é a Dona Maria, é o seu João que está falando. Você não acredita que é Deus falando através dele? Porque se ele se coloca à disposição de Deus, pessoal, se ele se coloca como vaso nas mãos de Deus para ser usado por Deus, Deus vai usar. Quando a pessoa sai da sua casa, do seu descanso, deixa a sua família para ir em busca de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que está precisando de uma ajuda, é porque Deus envia, pessoal. Aquele servo, ele tem um Senhor, e o seu Senhor envia ele lá para falar com você. Se você acreditar, se você crer, o milagre vai acontecer. Agora, se você não crer, né? Se nem Jesus, lá onde ele foi criado, ele não teve a oportunidade de fazer milagre, porque as pessoas não viam ele, não acreditavam nele como um filho de Deus. Então deixa de ser incrédulo. Desculpe a sinceridade. Deixa de ser incrédulo, acredita, confia, né? O voluntário falou ali, não, é Deus que está falando para mim, é Deus que está falando comigo. Tá bom? E o milagre vai acontecer, pessoal. Você vai ver acontecer aquilo que você espera na vida do seu ente querido que está lá atrás das grades. Eu quero deixar uma boa tarde aqui para Silvia Helena, né? Minha prima Silvia Helena ali na capital cearense, né? Fortaleza. Ela diz uma boa tarde para todos. Que Deus abençoe, guerreira, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui a fala aqui de um diretor de presídio a respeito do trabalho que a UNP desenvolve dentro dos presídios. São 15 horas e 25 minutos, né? Estamos nos aproximando no finalzinho do programa, mas é só 2 minutos e 51 segundos, dá tempo de passar. Com certeza, a importância é enorme. Por quê? As pessoas que estão aqui recolhidas, muitas vezes perderam a crença em si próprios. E, às vezes, ela precisa ser provocada por alguém. E de que forma? Ou através do trabalho, ou através da família, ou através da educação, ou através da religião. A Universal vem através da religião, vem através do trabalho, através da educação e também, muitas vezes, concilia a família nesse processo. E para essas pessoas que recebem esse voto de confiança de alguém que vem lhe trazer um curso, ela passa a acreditar em si própria. Então, a igreja acaba sendo, na verdade, uma alavanca de resgate dessa pessoa de si mesma. Isso faz com que a pessoa tenha a expectativa de futuro, que ela acredite em algo depois da sua saída e, por consequência, o ambiente na unidade fica muito mais tranquilo, a harmonia ela acaba se fazendo valer. Então, é importante, é excepcional a importância para a pessoa e para o ambiente. Já tenho quase 40 anos na área da segurança pública e a avaliação, a observação, ela chegou a essa conclusão. A pessoa, muitas vezes, quando não se perdoa, porque todo mundo sabe que é certo ou errado, as que estão aqui sabem que erraram. Só que ela não se perdoa e, por consequência, ela quer se punir. E nessa tentativa de se punir, ela faz mais coisas erradas, ou ela fere as pessoas que estão em volta. Então, essa autopunição, ela acaba sendo um causador de um novo problema com muitas outras pessoas. E quando a pessoa se perdoa, ela tira de si a carga e começa a enxergar o horizonte, começa a enxergar o futuro. Então, é por isso que eu toquei nesse assunto, mas por experiências de observação de casos anteriores. Livre dessa carga, a pessoa está pronta para recomeçar. E eu acredito até que é isso que o senhor fez, que o senhor falou,
é semelhante ao que o próprio Senhor Jesus fez no momento que ele falou para aquela mulher adúltera, né? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, assim, dá para a gente fazer uma comparação. Por quê? Porque da mesma forma, em outras palavras, Jesus estava falando para ela se perdoar. Esqueceu o que passou, né? A palavra dele tirou dela a carga, porque era a palavra dele, Senhor Jesus. E a gente tenta seguir os ensinamentos dele e fazer com que essas pessoas também se auto-perdoem, e isso muitas vezes é conseguido através da própria religião. Por isso essa união de esforços é tão importante, e a gente viu hoje refletido isso aqui nesse local. Muito obrigada, doutor. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu uno, meu Senhor, a minha fé, a fé dessas pessoas que acompanham essa programação através do rádio, através do Facebook, através dos meios de comunicação, Pai. Eu uno a minha fé junto a essa pessoa, Pai, e te pedimos, meu Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha, meu Pai, enviar os teus anjos a cada vida, a cada pessoa, meu Pai, aqueles que se encontram, meu Senhor, sofrendo, meu Senhor, com depressão, meu Senhor, sofrendo com a enfermidade, seja qual for o problema, meu Pai, que essa pessoa esteja passando, meu Senhor, envia os teus anjos com poder de cura, com poder de libertação, para libertar, para curar, para salvar, para sarar, meu Pai, a vida dessa pessoa, limpar, meu Deus, purificar a alma, os pensamentos, e que esses pensamentos, Pai, se volte para o meu Senhor, que é o único que pode salvar, meu Senhor, as nossas almas, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, consagra esse copo com água, meu Senhor, a qual, junto com essas pessoas, nós preparamos para manifestar a nossa fé. Pai, coloca nessa água o teu poder, as tuas virtudes, Pai, que ao bebermos dela, meu Senhor, pela nossa fé, nós vamos estar bebendo da medicina do céu, e seremos curados, meu Pai, de todas as enfermidades, Pai, até mesmo aquelas que nem sabemos que temos, meu Pai. Elas sejam arrancadas, sejam retiradas do nosso corpo, da nossa carne, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma boa tarde aqui para o Helder Viana, que nos acompanha aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno, também o Marcelo Almeida, que nos acompanha aqui através do Facebook. Que Deus te abençoe a vocês, guerreiros, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa do Momento do Presidiário, encerrando um pouquinho as carreiras, porque estou de saída para fazer um núcleo de oração a 22 quilômetros da cidade, então tenho que chegar lá na hora, né? Começa 4 horas lá, né? Então é meia hora para mim chegar lá, né? Por isso que eu estou terminando aqui as carreiras. Mas que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, a cada ouvinte dessa programação, e até o próximo domingo, se assim Deus permitir, né? Estaremos de volta com mais um programa Momento do Presidiário. Tchau, tchau, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em